Fala galera, eu sou o Márcio, seu fã de Brinks, e hoje eu estou aqui com a voz da Champions League nas suas tardes, Jorge Igor. Uma das vozes, né? Prazer. Jorge Igor, tudo bem? Primeiro quero te agradecer por você ceder a entrevista para mim. Claro. Eu queria começar te perguntando sobre os números, as audiências das transmissões da Champions League, porque eu tenho visto que cada transmissão de cada jogo vocês falam que bateram recorde. E é verdade, a gente não pode trazer números que não sejam verdadeiros, senão a gente vai ser cobrado pelo instituto que faz a medição. Mas é uma audiência crescente e eu acho que essa audiência mostra duas coisas. Primeira, como a Champions é uma competição consolidada hoje no Brasil, do gosto do torcedor. Hoje o torcedor para ver a Champions, o torcedor programa a rotina dele, olha, hoje tem Champions League à tarde, como está hoje no dia a dia. E como o esporte interativo fez um bom trabalho e vem fazendo, e a gente precisa dizer, não é uma questão de autoelogia, mas é uma constatação de valorizar o produto, de tratar com carinho a Champions com a importância que ela merece. E isso também, essa é uma semente que foi plantada lá atrás, pelos colegas da ESPN, pelo pessoal que fez a Champions na TV aberta, a Champions já esteve na Record, na Globo, na Band, e a gente fica muito orgulhoso de também ter o nosso tijolinho na construção dessa história. Estamos colhendo os frutos e tentando ampliar. Sim, eu esqueci também a Rede TV, que foi a primeira a trazer a TV aberta lá atrás. Então, muita gente boa foi importante nesse processo aí. E para você, como narrador, como é que é para falar com um público tão imenso quanto o público que assiste a Champions League, você mesmo se tem que cresce cada vez mais, e como transmitir a emoção? É um público imenso e é um público muito bem preparado, que conhece muito, que é muito bem informado, porque hoje todo mundo tem ferramentas 1000 para acompanhar os clubes europeus. Você tem torcidas de clubes europeus, perfis que são exclusivamente dedicados aos clubes da Europa. Então, nós do lado de cá temos que estar muito bem preparados para uma transmissão, porque a gente está falando com um público que sabe tanto quanto ou até mais do que você. É um baita desafio. Tanto que vocês estavam conversando que os produtos hoje são muito mais dedicados aos clubes europeus do que o próprio time brasileiro, né? Pois é, a gente tem visto isso, essa coisa se inverter. Hoje, você vê determinadas lojas de artigos esportivos e você encontra com muito mais facilidade, em alguns casos, uma camisa do Real Madrid, uma camisa do Barcelona, do que uma camisa do São Paulo, do Santos, do Palmeiras e do Corinthians. Então é um fenômeno que é crescente e que não está dando nenhum sinal de interrupção, não. A tendência é continuar. Agora eu queria voltar um pouquinho para o passado, porque eu queria saber como é que você virou narrador. Bom, eu comecei em rádios menores do Rio, rádios de bairro, comunitárias, né? Muita gente chamava de rádios piratas, né? Tem a eterna discussão, nunca se privilegiou do ponto de vista de legislação a comunicação de bairros, né? A comunicação para a comunidade, infelizmente, então eram rádios marginalizadas, mas foram rádios na zona norte do Rio de Janeiro que me deram muita bagagem, que ajudaram na minha formação como comunicador. E aí depois eu comecei a trabalhar em rádios no interior do Rio, rádios menores, fui para a capital e fiquei de 2003 a 2007 trabalhando em rádios do Rio de Janeiro. E aí em 2007 eu fui ouvido pelo pessoal do Esporte Interativo, que estava ali prestes a montar o canal, a colocar o canal no ar, e aí recebi o convite. Então há 12 anos, desde janeiro de 2007, eu estou nessa loucura maravilhosa que é o projeto do Esporte Interativo. E você veio para São Paulo aqui, como é que está sendo a adaptação e como que é o público de São Paulo? Sabe que eu gosto muito de falar disso, porque eu sempre tive o sonho de vir para cá. Eu sempre fui um carioca paulistano. Eu olhava São Paulo com uma admiração enorme, porque os grandes narradores dos quais eu me espelhava, de TV e de rádio, eram daqui. Eu gostava muito do estilo de narração de São Paulo. E aí eu fui me encantando também com o tamanho da repercussão dos fatos que ocorriam em São Paulo. Eu achava que eu deveria estar em São Paulo, do ponto de vista de carreira e até do ponto de vista pessoal também, por algumas outras preferências, clima e tudo mais. Então eu posso dizer que eu estou realizando um sonho até pessoal de estar morando em São Paulo e não pretendo sair daqui não. Que legal. Seja muito que fique mesmo, você é muito bem-vindo. E estou me sentindo muito acolhido, cara. Eu ouvia tanta coisa do povo paulistano, e o povo paulistano é muito mais acolhedor do que muita gente diz por aí. Poxa, é muito legal. Sabe por quê? O que eu ouço aqui, que a gente às vezes tem uma certa rivalidade São Paulo-Rio, que eu não sei se existe. E é uma bobagem, eu nunca nutri isso, eu acho que esse preconceito é bobo, eu acho que cariocas e paulistas são muito importantes historicamente, até no futebol, na seleção brasileira a gente já teve essa rivalidade, mas os cariocas e os paulistas sempre foram tão importantes para a construção do nosso futebol também, para a nossa construção como nação, são os dois principais estados. E eu fico bobo de ver como
há diferenças de linguagem, de cultura, né? de estados que são tão próximos, mas isso é muito rico, essa é a riqueza do Brasil. O carioca deveria admirar o paulista e vice-versa. Inclusive, quero que você mande um abraço para um outro entrevistado meu, que é o Bruno Formiga, que trabalha com você. Meu que irmão. ele é nordestino e ele, na minha entrevista ele me falou que ele já sofreu preconceito na internet por ser nordestino, que é uma bobagem. É uma bobagem, e o Bruno Formiga é um cara vencedor, como tantos outros no Brasil, que saem da sua terra natal, encaram um desafio que não é fácil, uma mudança de cidade, você deixar a família para trás, você levar seus filhos para uma outra realidade de vida, para um período de adaptação, onde tudo é diferente, e esse cara é um vencedor, já está passando pela segunda mudança profunda de cidade na carreira, e eu fico muito feliz de estar junto com ele ali, ajudando de alguma forma, é um irmão que a vida me deu. A gente pensa tão diferente em algumas coisas, mas a gente se gosta muito, talvez por isso, porque nós exercitamos aquilo que anda em falta nesse país, a tolerância, o ouvir. Hoje as pessoas gostam de gritar, falar e se esquecem que é importante ouvir quem está do outro lado. Como ele mesmo diria, as polêmicas vazias pelas polêmicas vazias, né? Agora eu gostaria de citar, de abrir aspas para você mesmo, inclusive, e eu queria que você comentasse a sua própria frase. Futebol tem hierarquia sim, tem camisa sim, tem tradição sim, tem prateleira sim e tem história sim. Eu acho que tem. Sabe por que eu disse isso? Porque nos meses anteriores, nas semanas anteriores a esse jogo, eu tinha visto muitos debates sobre peso de camisa, se isso ganha jogo, se isso não ganha, e eu vejo muita gente que defende a tese de que a camisa não pesa, e eu respeito a tese, todas são respeitáveis, não existe uma tese majoritariamente superior, não existe. O futebol, ele pode ser analisado sob diferentes pontos de vista. O problema é que muita gente que desmerece o peso da camisa, entende que quem pensa diferente tem uma certa ignorância sobre aspectos táticos do futebol, né, que não privilegia o estudo do futebol, quando na verdade não é isso. Eu acho que o estudo é muito importante, a preparação física, a estratégia, o componente tático, mas o futebol não é só isso. No futebol entra muito o componente emocional, força mental, histórico de competição, peso de camisa entra, porque às vezes você tem um time inferior, mas você entra e encara um adversário que tem uma tradição muito grande, e isso faz você respeitá-lo mais do que talvez respeitasse se aquele mesmo time estivesse vestindo outra camisa. Então eu quis, foi meio que um desabafo, para mostrar que a camisa não vai ganhar tudo, não vai ganhar todos os jogos, nem todos os campeonatos, mas vai ganhar vários jogos. Esse aí é um exemplo. Dizem que a narração do esporte interativo ela é forçada, que é só grito e tal, e eu peguei eu li no torcedores.com, só que é uma entrevista de 2 anos que eu li, né? E aí o André Henning disse que isso é uma injustiça, que é mentira, e eu não lembro, acho que foi o Vitor Sérgio que falou que na verdade é uma quebra de paradigma da linha de narração do esporte interativo. Eu queria que você comentasse. Eu concordo com a visão do Vitor, assim, a gente foge do padrão convencional. Se isso é bom ou é ruim, não cabe a gente, na nossa posição, não cabe avaliar, né, publicamente. E tem a nossa avaliação interna, claro, mas quem deve fazer essa avaliação externamente é o público. O público tem todo o direito de se manifestar contrário ou a favor. Assim como a gente recebe várias mensagens elogiosas, na rua, no shopping, a gente também vai receber críticas e a gente tem que lidar com elas e respeitá-las. A crítica que for construtiva a gente vai ouvir, vai analisar, e muitas vezes, muitas críticas que vieram de redes sociais eu li e refleti, olha, fazem sentido. É um ponto aqui que é destacado, é outro ali que eu posso melhorar e tal. Outros que não são tão bem intencionados assim, tão construtivos assim, você não precisa necessariamente levar em consideração, mas precisa respeitar. Eu acho que a gente jamais deve entrar numa linha de confronto com quem faz uma crítica, porque se a gente aceita de bom grado o elogio, na nossa posição, como figuras públicas, como figuras que trabalham para o público, a gente também deve aceitar as críticas que vêm e lidar com isso naturalmente. Desde que sejam críticas construtivas e para melhorar, né? E o xingamento, o hater, sabe? Esse, você não precisa responder. Eu acho que merece destaque o cara que trata você com educação, não só o que te elogia, mas o que te critica com o objetivo de melhorar o seu trabalho. Esse merece destaque. O cara que ofende gratuitamente, que tem alguma frustração lá escondida, acho que a gente deve deixar para lá.
Jorge Igor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você quer deixar algum recado aí? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queira? Não, fico feliz, a gente tocou em pontos legais aqui de carreira, de vida pessoal e quero agradecer porque a gente fez uma mudança muito grande no nosso projeto, né, que assustou muita gente, era algo novo, a gente fazia Champions num canal que era exclusivo de filmes e que hoje é muito mais do que isso, é uma super estação de filmes, de séries, de premiações e com o futebol ao vivo. E o torcedor aos poucos está entendendo essa mudança de paradigma, essa quebra de paradigma, essa mudança de leitura, de projeto, e a resposta está sendo muito boa. Então, continue com a gente, porque tem Brasileirão, Champions, Nations e vem muito mais com certeza. É isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e muita Champions aí com... Muita, na veia!